Mudanças internas agitam em chegada de Fernando Diniz, com o primeiro jogo a ser comandado pelo treinador e novo diretor de futebol no Cruz Maltino para a temporada de 2025. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco vive atualmente mais um momento de pura turbulência que, claro, tem abalado bastante todos os últimos resultados em que a equipe tem obtido. Ainda durante a última rodada do Campeonato Brasileiro, o time enfrentou fora de casa o Vitória e sofreu mais uma derrota, dessa vez de virada, quando o Vasco jogava com um jogador a mais e expôs ainda mais muitas fragilidades dentro e fora de campo. Essa não foi mais uma partida perdida, mas também um capítulo de mais uma crise que tem culminado na demissão de um novo personagem no Cruz Maltino. Dessa vez, o diretor executivo Marcelo Santana foi desligado na manutenção de Felipe como diretor técnico e também a participação de protestos intensos da torcida na volta da equipe ao Rio de Janeiro. Assim, o Vasco mais uma vez vive o filme que o torcedor de fato está acostumado a acompanhar durante os últimos anos no Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe novamente iniciando uma competição importante de uma maneira totalmente inconsistente, de forma irregular e também nesse momento extremamente perdida ao que se faz dentro de campo. Logo após o compromisso que resultou na derrota para a equipe baiana, o Cruz Maltino se reuniu através de sua diretoria em Salvador para discutir o futuro do departamento de futebol. A decisão de maneira mais imediata foi pelo desligamento de Marcelo Santana, diretor executivo que está desde 2024 no Vasco e que vinha enfrentando muitas críticas por resultados ruins e também pela falta de consistência no planejamento. Santana saiu, mas Felipe, que atuou os últimos compromissos como técnico interino, permaneceu e agora foi mantido como diretor técnico do Cruz Maltino. O Vasco novamente em um início de campeonato brasileiro necessitará fazer novas mudanças, como já tem realizado, como foi com o técnico Fábio Carelli, que foi desligado, agora com o diretor de futebol Marcelo Santana, o Cruz Maltino buscando traçar uma nova rota, agora com o Cruz Maltino já na zona do rebaixamento durante essas rodadas iniciais do Campeonato Nacional de 2025. O último jogo, mais um sem vencer, permitiu com que o Vasco alcançasse nesse momento atual a soma de 8 compromissos sem uma única vitória. A derrota recente para o Vitória por 2-1, com o time já chegando à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, escancara de vez o momento crítico, mais uma vez que o Vasco tem vivido em pleno início de Campeonato Brasileiro. É dessa forma que Fernando Diniz também pega o Cruz Maltino, iniciando seu trabalho com esse cenário atual. Técnico que assume o Vasco pela segunda vez, agora na Série A, e com o cenário atual escancarado para que ele consiga buscar transformar o Cruz Maltino em uma equipe minimamente organizada, que tenha capacidade de criação e que consiga também ter a capacidade de conseguir se defender de maneira adequada, algo que atualmente não acontece. Diniz começou ainda nessa segunda-feira novamente o seu trabalho no Cruz Maltino, com um treino para, de maneira inicial, ao colocar tudo aquilo que já tem visualizado de fora no Cruz Maltino e também partindo em viagem junto ao elenco para Buenos Aires, onde o Vasco vai virar a chave para que amanhã possa enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana, jogo extremamente importante no aspecto que definirá ou não ou qual será o rumo do Vasco nessa competição importantíssima. Além de todas essas questões colocadas no contexto atual do Vasco, que obrigará Diniz a enfrentar, sendo o novo treinador do Vasco, o clube também passa por uma reformulação administrativa no departamento de futebol, com mudanças que irão certamente impactar no dia a dia do time.
A esperança do torcedor, que já anda bem pouca, é que Diniz de fato consiga ajudar o Cruz Maltino de maneira muito rápida e que possa permitir com que os jogadores passem a ter um novo comportamento e que assim o Vasco possa melhorar. Agora, com um novo treinador, o Vasco entra em uma nova fase e a certeza atual é que Diniz não vai estar limitado apenas a buscar melhorar o Vasco dentro do campo, mas também de fazer com que o elenco do Cruz Maltino possa mudar. Isso porque o novo técnico vai ter uma autonomia para reformular o plantel atual. Enquanto o nome de um novo diretor de futebol não aparece para que possa assumir o cargo, o Cruz Maltino vai, juntamente com o Fernando Diniz, já discutir as possibilidades em relação a reforços que o Cruz Maltino pode buscar já para a janela de meio do ano. Dessa maneira, a função dele não vai se limitar apenas a dentro do campo em relação a melhorar o Vasco taticamente. Ele vai ter também uma certa influência para que possa permitir a presença de novos jogadores no plantel Cruz Maltino para a janela de transferências que acontece no meio do ano e que vai permitir o Vasco movimentar-se no mercado na busca por reforços que possam fazer a equipe melhorar em determinados setores. Enquanto Diniz cuida do elenco, um outro nome tem agitado os bastidores, o do nome do diretor de futebol Rodrigo Caetano, profissional que atualmente está na seleção brasileira e que é um velho desejo do presidente Pedrinho. Hoje ocupa o cargo de diretor de seleções na CBF. É um dos profissionais mais respeitados do futebol brasileiro na função de diretor de futebol. Ele já passou por clubes como Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro e sempre acumulou no seu currículo a montagem de elencos robustos e que conseguiram conquistar títulos importantes. Por enquanto, ele negou qualquer tipo de contato oficial por parte do Vasco. Ele já trabalhou anteriormente no Cruz Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.